Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo de análise jogador por jogador da vitória do Fluminense. Mais uma vitória por 1-0. Que dificuldade o Fluminense tem para fazer gol, né? Fluminense 1-0 em cima do Audax. Começou na primeira rodada perdendo para o Bangu por 1-0, ganhou do Madureira por 1-0. Agora ganhou novamente de 1-0 e contra o Audax. E o Abel conseguiu a proeza. Parabéns, Abel! Conseguiu ser chamado de burro na terceira rodada desse campeonato mequetrefe que é o Campeonato Carioca. O treinador, para ser chamado de burro na terceira rodada, num campeonato como esse, enfrentando Madureira, Audax e Bangu, é uma proeza que você tem que botar no seu currículo, Abel. E que substituições, desnecessárias no segundo tempo. O Wellington, meu Deus, entra treinador, sai treinador. E o Wellington entrando no segundo tempo, a fechar o quê? Para segurar o resultado contra o poderoso Audax? 3 zagueiros durante 90 minutos? Porra, Abel, mereceu ser chamado de burro, né? Vamos lá. Vamos fazer a análise dos jogadores, mas teve coisa boa, teve a estreia do Fábio, espetacular, muito bom. Teve o Cano, arrebentou, um dos melhores em campo. Eu estou em dúvida entre o Fábio e o Germancano, entre os melhores. Tivemos algumas certezas. Vamos lá, vamos analisar. Vamos começar pelo Fábio. Já aos 10 minutos de jogo, o Fábio fez 2 grandes defesas. Uma com o pé, a lá Fernando Henrique, e outra que ele catou no canto. Aí, durante o jogo, ele fez outras defesas importantes. É um baita goleiro de 41 anos de idade. Para mim, é o meu titular. Não tem dúvida disso. Partidaça do goleiro Fábio. Nota 9 para o nosso goleiro. Aí o Calegari. Calegari é aquele joguinho dele, meu irmão. Calegari é aquele joguinho dele, aquele jogo ali que ele faz pelo lado de campo, a marcação é um lateral mais preso, não apareceu na linha de fundo. Você quer o quê do Calegari? Que ele faça cruzamento? Ele não sabe jogar de ala. O Fluminense jogou de ala hoje, com 3 zagueiros e o Calegari como ala direito, e o Pineda no começo como ala esquerdo, depois entrou o Cris Silva. Mas o Calegari não sabe fazer essa função de ala, ele não foi feito para isso. Ele é um jogador que é volante, que quebra galho de lateral direito. Então fez aquela atuação meia boca, nota 5 pro Calegari. Aí o David Duarte saiu aos 25 minutos com cãibra para a entrada do Nino. Tem que melhorar essa parte física, perninha muito fina. Perninha muito fina, tem que melhorar essa parte física aí, David Duarte. O zagueirão comprido, alto. Fez uma atuação segura, rebatedor, nada de excepcional. Vou dar uma nota 5 também para o David Duarte em sua estreia. Também a zaga do Fluminense foi incomodada em alguns momentos, né? O Audax perdeu uma quantidade bem interessante de gols, principalmente no primeiro tempo, mas nada que o David Duarte comprometesse a ação da defesa tricolor. Falta a defesa tricolor entender esse sistema tático de 3 zagueiros, que eu acho que eles não conseguiram entender ainda. É uma mudança muito drástica de um 4-3-3 durante o ano de 2021 para um 3-5-2, leva tempo para pegar. Então, David Duarte, nota 5. E nota 5 também para o Manuel, né, que teve uma participação no gol, né, que a bola roçou na sua cabeça e acabou parando na cabeça do Germancano, o Fluminense abrindo o placar. Mas vou dar uma nota 5 para o Manuel, que se mostrou lento, né, um zagueiro lento, pesado. Teve umas bolas enfiadas entre a zaga do Fluminense que ele perdeu na corrida, não conseguiu alcançar. O jogador do Audax só não fez o gol porque deu de cara para um goleiraço chamado Fábio, que salvou o Fluminense. Muita lentidão do Manuel, nota 5 para ele. E o Lucas Claro fez aquele jogo dele, né? De firmeza, chute, de antecipação, chegada na área nos escanteios e na bola parada, nada de excepcional, tá no mesmo nível dos outros 2 zagueiros, também uma zaga bastante lenta essa que atuou hoje. Nota 5 também para o Lucas Claro. E o Pineda, não vou dar nota para o Pineda, que ele começou o jogo, né? Ele saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, com uma distensão muscular. Saiu muito cedo, eu queria ter visto mais. Ele fez um cruzamento com a perna direita, ele que é destro, mas jogando ali pelo lado esquerdo, que ele gosta de jogar para aquele lado. Fez um cruzamento com a direita, outro com a esquerda, mas não deu tempo para a gente ver alguma coisa de bom ou de ruim no lateral esquerdo Pineda. Entrou no lugar dele o Cris Silva, aos 20 minutos. Vou falar depois do Cris Silva. Agora eu vou falar do Martinelli. Martinelli tentou fazer algumas ações ali no meio de campo, conduzindo a bola, distribuindo o jogo, passando. Foi um pouco mais ativo do que nos jogos anteriores em que ele entrou. Ele fez no primeiro tempo, ele tentou 2 vezes chutar de fora da área, eu acho isso interessante. Gosto quando o Martinelli se solta, se aproxima da área e tenta
fazer o arremate, porque ele sabe chutar, ele tem um bom chute. Deu uma melhorada com relação ao jogo passado. Por isso eu vou dar uma nota 6 para o Martinelli. O Iago Robocop. O Iago todo duro, que saiu aos 19 minutos para a entrada do William Bigode. Não era para o William Bigode ter entrado no lugar do Iago. Poderia ter entrado o Ganso, um outro jogador, para fazer as ações ali no meio de campo. O Iago perdeu uma oportunidade que mostra muito bem a sua cintura dura lá no segundo tempo, em que ele recebeu uma bola na diagonal pela esquerda, que era para ele bater com a perna esquerda. Parece que a perna esquerda dele é nula. Ele bateu todo torto com a perna direita. É um jogador muito limitado, principalmente na parte criacional das jogadas, de criar as jogadas. Ele entrou com essa incumbência, porque o Natan ganhou férias do Abel. Não foi nem relacionado. E o Ganso não entra no campo nem por decreto presidencial. Então fica na responsabilidade do Iago criar alguma jogada. E você não vai encontrar nenhuma jogada criada pelo Iago, porque ele não sabe fazer isso. É um jogador muito limitado, que o máximo que o Iago consegue é inverter uma bola de um lado para o outro. Isso só. Mas é muita luta, muita marcação, isso aí você já sabe muito bem que é a característica dele. Parabéns a ele que fez aniversário e jogou com a camisa número 20 e foi premiado com a faixa de capitão. Outra coisa que também que eu não entendo, o porquê do Iago ser capitão do Fluminense. Então vou dar aí uma nota 5 para o nosso Iago, o nosso aniversariante. E o John Arias, muita movimentação, um deslocamento, principalmente no primeiro tempo, ele cuidou da marcação, tentou fazer alguma coisa, que ele jogou ali próximo, ali no meio de campo, próximo ao Iago, tentou fazer, criar algumas oportunidades. No segundo tempo, ele deu uma melhorada no segundo tempo, aí quando ele deu aquela melhorada, aí o Abel tirou ele. Ele saiu aos 25 minutos para a entrada do possante Wellington ali no meio de campo. Não entendi. Aliás, no segundo tempo, quem deu uma evoluída nessa mudança de um tempo para o outro foi justamente o John Arias, que criou duas oportunidades claras, ele perdeu um gol de frente para o goleiro, e o próprio Luiz Henrique, que também foi substituído aos 25 minutos. Por isso que as substituições do Abel arrebentaram com a equipe do Fluminense. O Fluminense piorou bastante quando o John Arias saiu e o Luiz Henrique também, principalmente com as peças que entraram. Eu vou dar aí uma nota 6 para o John Arias, principalmente pelo segundo tempo, que no comecinho do segundo tempo, em que ele teve uma boa movimentação, se entregou muito no jogo, o gringo aí, o John Arias. Luiz Henrique fez um primeiro tempo pouco abaixo, muito abaixo do que a gente espera do Luiz Henrique nas ações ofensivas, deu uma melhorada no segundo tempo, é um jogador de velocidade, de arranque, de drible, e é titular absoluto do Fluminense, deu uma melhorada no segundo tempo, mas saiu aos 25 minutos para a entrada do Caio Paulista, porque está no contrato, o Caio Paulista tem que entrar. Vou dar uma nota 6 também para o Luiz Henrique. Nossa única válvula de escape pelos lados do campo. E o Germancano? Germancano fez o gol aos 40 minutos do primeiro tempo, mas além do gol, o Germancano deu assistência, tem uma visão, ele tem uma visão panorâmica do campo espetacular. Pela idade que ele tem, se movimentou bastante, foi na direita, foi na esquerda, ajudou na marcação, recebeu bolas ali em que ele viu os jogadores fazendo a infiltração e fez lançamentos para esses jogadores. Fez gol, perdeu oportunidade, cabeceou, chutou pro gol, incomodou a zaga do Audax. Na minha opinião, é titular absoluto da equipe do Fluminense. Partidaça do Germancano, uma partida de estreia com a camisa do Fluminense, jogando os 90 minutos, espetacular, que mostra que realmente o Fred tem que começar uma partida no banco de reservas. Não pode ser titular com esse futebol que o Cano apresentou nesse jogo contra o Audax. É muito mais útil, deixa o time muito mais leve no ataque, o Germancano. O time tem mais movimentação no ataque com a atuação do Germancano, porque ele não fica parado, estacionado. Até me surpreendeu. Eu pensei que o Cano fosse um jogador mais camisa 9, parado ali na área. Não, mas o Cano, ele se desloca, ele se movimenta, ele dá passe, ele dá assistência, ele chuta pro gol, ele sai da área, ele entra na área. Partidaça, nota 9 aí pro Germancano. Baita de uma contratação. Bom jogador, merece ser titular. Precisa ser titular contra o Flamengo. Aí vamos falar da rapaziada que entrou no segundo tempo. O Cris Silva entrou aos 20 minutos do primeiro tempo no lugar do Pineda. Fez um cruzamento, o outro, mas mais ainda cruzamento, nem assistência jogou uma bola na área, para quem está lá na área se virar e tentar fazer alguma coisa. É o Cris Silva, nota 4 para ele. Que contratação, né, minha gente? E o William Bigode entrou aos 19 minutos no lugar do Iago. Acho que até o William Bigode, quando ele entrou,
nessa partida. Ele não entendeu aonde que o Abel queria que ele jogasse. Ele ficou assim meio perdido. Ele entrou no lugar do meia, do Iago. Ele não sabia se jogava ali no meio de campo ou se jogava no ataque. Pouco apareceu. Nota aí, nota 5 para o William Bigode. Com a atuação, mas ele sempre fazendo essa movimentação, sempre esse deslocamento. É um atacante muito interessante, o William Bigode. Ele está sempre fuçando, ele está sempre procurando o lance, ele está sempre perto do momento do gol, está sempre procurando uma oportunidade de balançar a rede. Por isso que eu vou dar uma nota 5 aí para o William Bigode. Mas que ele teve dificuldade para entender o que o Abel passou para ele, ele teve. Aí o Wellington entrou aos 25 minutos do segundo tempo, pouquíssimo notado, tentou fazer um passe, saiu muito longo, saiu pela linha de fundo. Pode entrar, né? Estamos em 2022. O camarada veio com um contrato X, aí veio com uma cláusula, com um gatilho de renovação automática por mais um ano. A torcida tem que entubar isso, aturar isso. O cara renova até dezembro de 2022. Aí você chega no Campeonato Carioca, o time jogando mal, precisando evoluir no meio de campo. O camarada vai e coloca o Wellington no lugar do John Arias aos 25 minutos do segundo tempo. Estamos em 2022, Abel. Sai Roger, entra Marcão, vem Abel e tá lá o Wellington. Meu Deus. Quase não foi notado. Nota 3 aí pro Wellington. Aí o Caio Paulista, né, entrou aos 25 minutos também, nessa bomba aí das substituições do Abel Braga. Entrou aos 25 minutos, saiu o Luiz Henrique, entrou o Caio Paulista. Correria, a velocidade, que é a característica dele. O que o Caio Paulista faz? É correr, conduzindo a bola, velocidade, deslocamento, e só. Falta técnica, falta habilidade, falta precisão no passe, falta precisão no chute. Teve até um lance interessante ali pelo lado esquerdo, em que ele driblou o adversário e foi derrubado na entrada da área. Mas o futebol dele é esse. Certamente ele ia passar pelo adversário, ia entrar na área e ia chutar mal. Porque falta qualidade. E também outra coisa que eu não entendo, a mesma coisa do Wellington. Em 2022, ter que aturar nos 3 jogos do Campeonato Carioca, o Caio Paulista entrando no segundo tempo, pelo amor de Deus, o que esse cara faz no treinamento? Ele é um monstro do treinamento, ele atropela todo mundo. O que os treinadores que entraram no Fluminense veem no Caio Paulista, gente? O que o Fluminense viu no Caio Paulista para dar 8 milhões nesse camarada? Porra, brincadeira. Nota 4 aí pro Caio Paulista. Aí entrou o Nino também aos 25 minutos, entrou no lugar do David Duarte ali, que saiu com cãibras. Entrou o Nino só fazer o papel dele. Nesse momento o Audax incomodava muito pouco o Fluminense, deu uma melhorada no finalzinho do jogo, a gente tomou uns sustozinhos, o Audax deu uma crescida no final do jogo, desnecessário, porque o Abel chamou o Audax para dentro do campo da gente, principalmente com a entrada do Wellington, mas o Nino não comprometeu, somente ocupou a vaga ali do David Duarte, que saiu com o Caibas. Vou dar uma nota 4 também aí pro Nino, que teve pouca participação no jogo. E o Abel Braga, meu amigo, é muito complicado, né? Camarada, como eu falei, o terceiro jogo, num campeonato vagabundo desse, o camarada ser chamado de burro e ter a torcida xingando ele de tudo quanto é nome, e o camarada colocar o Wellington e Caio Paulista para jogar no campeonato carioca, tanta gente que o Fluminense contratou, tanta gente interessante no banco de reserva, a gente ter que aturar o Wellington, o Caio Paulista para estragar a noite da gente. Porra, Abel, brincadeira, né? Foi xingado e foi chamado de burro pela torcida do Fluminense, justamente porque fez por onde. Não dá. Na terceira rodada, passar uma vergonha dessa. Então vou dar uma nota 2 aí pro Abel Braga, uma nota baixíssima, porque ele mereceu essa nota. Eu acho que eu dei até muito para ele. Então é isso aí, rapaziada. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Sempre chegando, deixando o like, vai me ajudar bastante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que vai ajudar bastante aqui no crescimento do nosso canal, o canal da família Tricolor. Temos vídeos diários, sempre falando do nosso Fluminense. Tô indo nessa, até o próximo.